Oi, boa noite, Yara. Vou esperar mais um pouco, tá? As pessoas chegando pra gente fazer a nossa live. Você mandou pergunta? Oi, Dani. Oi, Ana Luísa, Glauci. Oi, Christian. Vivian. Boa noite. Quem tá chegando aí? Oi, Carla. Tem uma sombra aqui, né? Acho que saiu. Então, eu vou abrir aqui as perguntas aqui do lado, né, dos comentários, tá? Vou pedir para vocês fazerem as perguntas ali, porque se deixar nos comentários, eu acabo perdendo as perguntas, tá? Eu, ao longo da semana, eu tô fugindo aqui da sombra, vamos ver se agora eu acerto. Acho que agora foi. A Dani tá falando de infertilidade do luto, aquelas mães que não podem mais gestar. Então, Dani, você pode deixar lá na interrogação essa pergunta, porque como você fez agora, eu vou deixar a pergunta de quem tá aqui pro final, eu vou fazer as perguntas eu vou responder as perguntas que me fizeram ao longo dos 2 dias, né? Que eu abri a caixinha de pergunta. Tem uma interrogação aqui do lado dos comentários para vocês colocarem as perguntas ali para eu acabar não me perdendo com isso, tá? Eu fiz um esquema aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou botar, vocês estão me vendo numa janelinha em cima, né, aqui. Eu vou botar as perguntas ali e vamos ver se vocês conseguem enxergar. E vocês me falam se estão enxergando. Se estiverem enxergando, eu mantenho isso. Se não, eu tenho as perguntas aqui e eu leio junto com vocês também, tá? Então é isso, boa noite para quem tá chegando. Essa live ela acontece toda quinta-feira às 9 horas. Eu sempre trago um tema diferente pra gente conversar, mas hoje eu decidi abrir, né, uma caixinha de pergunta, né, nesses últimos 2 dias para trazer as perguntas de vocês para eu responder aqui ao vivo na live. Tá? Quem tiver pergunta agora pode colocar nessa interrogação, né, do lado dos comentários, como eu falei, porque se colocar nos comentários, ela sobe, eu acabo perdendo e não vou conseguir responder, tá? Então, vocês me respondem se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Eu vou colocar aqui a primeira pergunta e vocês me respondem se realmente dá pra gente ver ou não, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta tem dias que fico muito triste e outros não, isso é normal? Então, essa oscilação de humor, né, ela é muito comum, né, no processo de luto. Então, assim, é normal? Ela acontece, né? Em algumas mulheres ela acontece com mais frequência e para outras nem tanto. Mas isso acontece. Muito no início, assim, né, do processo do luto, isso acontece, né, com mais frequência e com maior intensidade, né? E ao longo da elaboração do luto, existe uma tendência para que essa oscilação de humor ela vá diminuindo, mas ela pode acontecer sim, tá? Ficou bom assim? Vocês conseguem enxergar a pergunta lá na parte de cima? Como é que tá aparecendo para vocês? Me responde aqui, por favor, nos comentários. Vocês estão conseguindo ver? Alguém me responde se tá conseguindo ver? Tá ótimo. Ok, obrigada. Então eu vou manter assim, tá? E depois eu vou abrir as perguntas na interrogaçãozinha, que aí automaticamente ela já aparece na tela, tá? Então deu certo esse arranjo aí que eu fiz, tá ótimo. Então vamos lá. Próxima pergunta. Por que eu vou botar ela ao contrário? Porque é difícil entender que as pessoas parecem não se lembrar de quem se foi, né? Então,
Isso, eu não sei, a pessoa que me perguntou, eu não sei a história dela, mas o que acontece muitas vezes, né? Logo assim que a perda acontece, né? Que a morte do bebê acontece, a mulher acaba ficando rodeada de muitas pessoas, as pessoas se preocupam com ela nesse primeiro momento, nesse início, mas ao longo do tempo as pessoas vão se afastando, elas vão viver a vida delas, né? A rotina delas. E a mulher acaba ficando mais isolada, sozinha, vivendo a sua dor e seu luto sozinha. E conforme o tempo vai passando, as pessoas não conseguem entender que esse luto permanece, né? O luto, o tempo, né, de duração desse luto e a vivência desse luto é muito individual. Então, conforme o tempo vai passando, as pessoas não conseguem realmente entender por que aquela mulher continua sofrendo, porque para as pessoas já passou, né? Então, mas para a mulher que está vivendo aquilo ali, né, o não reconhecimento das pessoas traz mais sofrimento, né? Então, quando ela fala, muitas vezes, né, até na semana passada a gente falou disso, quando a mulher fala do seu filho, as pessoas tendem a evitar o assunto, né? Porque é um assunto que traz tristeza e um desconforto mesmo, porque as pessoas não sabem como lidar com isso. Então, às vezes, não é nem que a pessoa esqueceu, né? Que as pessoas esqueceram, é que elas evitam realmente a falar sobre esse assunto. Vamos lá. Próxima. Perdi minha filha tem 2 anos, a dor não passou ainda, vai passar? Então, foi isso que um pouco que eu falei agora, né? A gente não tem como medir o tempo do luto. Cada um tem seu tempo, cada um vai ter um tempo para viver esse processo do luto, né? Quando que ele acaba? Não sei, né? Dificilmente alguém vai chegar para você e vai dizer, né, quanto tempo ele vai durar. Isso é de cada um e a forma de viver esse luto também é muito individual. Então, cada um vai ter uma forma de passar por esse momento, né, da perda e do luto. Então, não tem como a gente dizer, como a pessoa falou, né, que tem 2 anos. Eu não sei também como é que ela fala, né, se a filha tem 2 anos e a dor não passou ainda. Em relação a essa coisa da dor, né, o processo do luto justamente é no sentido de você ressignificar a sua história, né? Então, o que é ressignificar a sua história? É você conseguir olhar para esse momento de dificuldade, de dor e de sofrimento e dar um novo sentido para isso, né? Não que a dor ela deixe de existir, eu até uso muito uma frase, né, que ao longo do tempo o amor se sobrepõe à dor, né? Não é que ela deixa de existir, você aprende a conviver com ela, né? Então, você aprende a conviver com a falta. E quanto tempo você vai precisar, né? Eu não sei, acho que ninguém vai conseguir responder isso para você, né? Vamos mudar aqui. Pergunta, vamos lá. Como reagir quando perguntam sobre o bebê após a perda? Esse foi o assunto da nossa live, né, da semana passada. Tem até vídeo Eu postei um vídeo hoje, tem um vídeo ao longo da semana, né, que eu fiz. A live também tá completa lá no canal do YouTube, tá? O link tá na minha bio do Instagram. Então, como reagir quando perguntam sobre o bebê após a perda? Então, não existe uma forma certa de você reagir a isso. Cada um vai achar a sua forma. Existem algumas possibilidades, né? O que primeiro é importante, assim, você entender aquilo que você está disposta a fazer. Por exemplo, se alguém vem falar sobre o seu filho e você não quer falar sobre isso, você pode se colocar e dizer que aquele não é o melhor momento para você, né? Algumas mulheres se preocupam em dizer que a pessoa pode achar que ela está sendo grosseira, mas não é isso. Você tem que pensar naquilo que você está disposta a fazer naquele momento. Então, se você não quer falar com aquela pessoa sobre o seu filho, você pode se posicionar e falar, olha, no outro momento a gente fala sobre isso. Se para você tudo bem falar sobre o seu filho, você quer falar sobre o seu filho, ok, né? Não tem problema. Então, depende muito do teu desejo, da tua vontade. Se é importante para você falar, ok. Mas se você não quer falar, se posiciona, né? A tendência é que a pessoa entenda o que você está dizendo e que ela não pergunte novamente, tá? Então, vamos lá. Mudou a pergunta. No caso de erro médico, o que fazer para não sentir tanto ódio dos médicos? Então, primeira coisa, eu acho que importante é você não generalizar. Bons e maus profissionais existem em todas as profissões,
né? Então, se você tem dificuldade de confiar novamente em algum médico, não deixe de procurar, né, um profissional. Vá a quantos profissionais você achar que, né, que é necessário para você, que você vai achar algum que você confie, né? Eu não sei qual é a tua história, né, relacionada a esse erro que você está dizendo. Se você quiser, depois me manda mensagem, né, se você estiver aqui vendo a gente. Me manda mensagem no direct para eu entender um pouco a sua história, que eu possa até te orientar um pouco melhor sobre isso. Mas eu acho que a primeira coisa é importante, assim, se você identificou, se você tem suspeita de que esse erro aconteceu, a primeira coisa é conversar com o local de atendimento por onde você passou, conversar com a equipe médica desse lugar para você ter as explicações e tirar as dúvidas que você tem. Se mesmo assim elas permanecerem, você tem outras formas de lidar com isso também. Então, se você quiser algumas orientações, me manda mensagem no direct, ou quem tiver dúvida a respeito desse assunto pode me mandar mensagem no direct que eu dou algumas orientações para vocês a respeito disso. Mas principalmente isso, não deixar de procurar esse profissional, que você vai achar um profissional que você confie. Vamos lá, aqui. Foi de novo. Ué. Aqui. Tem dias que fico muito mal. Fico muito triste e outros não. Isso é normal? Esse eu já respondi, né? O negócio resolveu pifar, bem agora. Aqui. Vamos lá. Por que seguir após a perda sempre traz culpa? Então, a culpa é um dos primeiros sentimentos, né, que aparece logo após a perda, né? E ela acaba permanecendo de várias formas nesse processo do luto, né? E quando a gente fala em seguir em frente, passa muito a sensação de que você precisa deixar o seu filho, né, que morreu, que se foi de lado, para poder seguir em frente. Na verdade, não é bem assim, né? Mas a sensação que se tem é essa. Né? Então, você fazer suas atividades diárias, voltar ao trabalho, ou em alguns momentos mesmo, você perceber que você não está pensando o tempo todo como era antes, né, logo no começo da perda, no seu filho, isso não é um problema. Não quer dizer que você está esquecendo o seu filho, que você está deixando ele de lado. Você está aprendendo a conviver com a falta que ele faz. Isso não quer dizer que ele deixa de existir na tua história, né? Que ele não faz mais parte da sua história, não é isso. Mas a culpa muitas vezes está relacionada a isso, né? A como se, entre aspas, você estivesse deixando o seu filho de lado para seguir em frente à sua vida. Mas não é isso. Você está aprendendo a conviver, ressignificando a sua história, como eu falei antes, e tá seguindo e tá fazendo as suas coisas, as suas atividades. Enfim, quase caiu aqui o telefone. Enfim, nesse sentido mesmo. Eita, o telefone ficou torto. Vamos lá. Por que seguir após a perda? Já foi. Aqui a próxima. Tem dias que é pior, ando meio sem paciência com todo mundo às vezes e às vezes só quero ficar sozinha. Então, isso é um sintoma mesmo do processo de luto, tá? Eu vejo muitas mulheres se queixando sobre essa questão da falta de paciência. O que acontece? O processo de luto faz a mulher ficar muito mais voltada para ela mesma. E então, os assuntos que não dizem respeito a essa perda, ao filho dela, se tornam sem importância, principalmente no início desse processo. Ela vive muito intensamente essa perda, né, a vivência, né, dessa relação com o filho, enfim. Então, tudo que está à volta deixa de ser importante. Então, essa falta de paciência pode estar relacionada a isso também. Vamos lá. Próxima. Hoje faz 34 dias que meu bebê morreu com 39 semanas. Não consigo dormir, sinto uma fadiga, não consigo controlar. Então, a mudança no padrão de sono, ela pode acontecer por vários motivos, né? Um deles pode ser pelo luto, o outro pode ser pelo momento de tristeza que ela está vivendo, de estresse, né, pela perda do filho, também pode provocar, né, essa alteração no padrão do sono. E o que acontece muitas vezes? Quando você passa por uma privação do sono, ou uma alteração, né, nesse padrão, ele traz outros sintomas para você.
né? Então, a fadiga, o cansaço pode ser uma delas. Pode ser também pela perda, né, do seu filho, porque qual é o relato que eu tenho muito, né? Assim, nos primeiros momentos de você dormir e acordar todo dia, ainda dentro desse contexto da sua perda, né? É muito cansativo viver tudo isso. Então, a fadiga pode estar relacionada a isso, e a fadiga também pode estar relacionada a essa mudança no padrão do sono. Se você percebe que, se você está me mandou essa pergunta, isso é porque de alguma forma isso está te incomodando muito. Acho que vale a pena pedir ajuda, passar por uma avaliação médica. Se você não faz acompanhamento psicológico, de repente buscar um profissional para você fazer esse acompanhamento que vai te ajudar muito, né, a regular, né, esse padrão do seu sono e diminuir a fadiga. Eu acho que acabou. Ou tem mais uma? Já foi, acho que acabou. Eu vou ler agora as perguntas que colocaram aqui, tá? Na mensagem. Agora eu vou tirar isso daqui. Vamos lá. Foi. Aqui, ó. Como lidar com o bebê na família com todos falando de coisas sobre ele? Me irrita. Fico triste, mas não falo nada para cunhada e sogra. Então, essa é uma questão, Priscila, foi a Priscila que fez essa pergunta. Essa é uma questão muito frequente, né? Porque, assim, você vê uma mulher grávida na rua, né? Ou vê um bebê na rua, isso te faz lembrar da sua perda, né? Te faz lembrar daquilo que você não consegue ter, né? Não vai poder ter com seu bebê. Só que quando você convive, né, na família, né, e com todo mundo o tempo todo falando sobre esse bebê, né, que vai chegar, né, ou que já chegou, né, é muito difícil porque existe, né, essa coisa da família viver, né, a chegada, né, de um novo bebê. Então, não sei se foi ao mesmo tempo, né, que foi... se você ficou grávida com essa pessoa junto, então existem os planos que vocês fazem, né, juntos para a chegada dos bebês e tudo, e quando o seu não chega, né, isso gera um sofrimento maior, né? E muitas vezes o que acontece? Com a chegada desse novo bebê, a família fica contente, alegre, óbvio, né, pela chegada desse bebê, mas acaba deixando você um pouco de lado, né, não reconhecendo essa dor, e não reconhecendo até a sua própria maternidade. Não é que seu filho não está com você que você deixou de ser mãe, né? Então isso acaba gerando mais sofrimento. O que você pode fazer? Você falou que fica triste, não fala nada. Escolhe uma pessoa de confiança da sua família, alguém que você percebe que te ajuda e que te dá, né, que te aconselha, enfim, alguém que você possa conversar e falar como você se sente, né? Eu acho que isso pode te ajudar até para que essa pessoa talvez sirva como um mediador com a sua família, para que as pessoas também enxerguem você nesse momento difícil que você também precisa de apoio. Vou pedir para vocês colocarem a pergunta aqui, tá, gente? Por favor, senão eu vou perder. A Dani fez uma pergunta lá no começo, a Dani do perfil Entre Mães de Anjo, que é bem interessante. Eu vou buscar aqui a pergunta dela. Aqui. Gostaria que você falasse de infertilidade, do luto daquelas mulheres que não podem mais gestar. Eu tenho um post no meu Instagram sobre isso, né? Quem quiser ler, tá? É só procurar, tá lá. Então, essa é uma questão em relação à infertilidade, né? O que acontece muitas vezes? Às vezes a mulher já tem uma idade mais avançada, acaba passando por uma perda e tem essa dificuldade de engravidar. Ou ela tem alguma outra questão, né, clínica, não só dela, às vezes do seu companheiro, né? Ela tem alguma dificuldade nesse processo, né, da gestação. E que acaba impedindo, né, que ela tenha uma nova gestação ou dificultando essa nova gestação. E o que acontece? A infertilidade por si só, ela já traz um sofrimento, né? E quando essa infertilidade ela acontece após a perda de um filho, isso fica mais forte, né? A infertilidade ela traz uma ansiedade, né? Quando a mulher está na tentativa de engravidar e não consegue. E aí, quando a gente está falando, né, da perda, às vezes a mulher tem a dificuldade de engravidar, ela acaba engravidando e depois de um tempo ela perde essa gestação. Então, tem toda a ansiedade do processo de engravidar,
né? E depois ela acaba perdendo. Então tem todo um sofrimento, é como se esse sofrimento ele fosse trouxesse coisas adicionais, como se ele fosse maior, né? Não no maior no sentido de ser da qualidade, né? Assim, mas no sentido da percepção desse sofrimento, né? Ser maior. E aí o que acontece? Existem algumas saídas, né? Para algumas mulheres é possível fazer um tratamento, né? Para alguns casais, né? Não só para mulher. A gente tem que tomar esse cuidado, porque existe uma tendência de quando a gente fala da infertilidade, da gente atribuir, né, essa infertilidade somente à mulher, mas a gente não pode esquecer que a infertilidade é do casal, tá? Então, assim, isso diz respeito à mulher, né, e ao seu companheiro ou companheira, tá? Então, vamos lá. Em relação a realmente a impossibilidade de engravidar. Antes disso, né? Como eu falei, existem tratamentos, eu acho que vale a pena procurar um especialista para fazer uma avaliação, né, concreta, enfim, disso. E se realmente houver essa impossibilidade, existem algumas saídas para isso. E eu não sei se era isso que a Dani queria, assim, eu vi que no perfil dela essa semana ela falou sobre adoção, né, junto com uma outra psicóloga. A adoção é sim uma possibilidade, né? Aliás, é até um assunto que depois a gente pode até pensar em conversar, de desmistificar um pouco essa história da adoção, né? Existe um tabu muito grande para a gente falar da adoção, né? Nesse meio da perda, né? Quando a gente está falando com uma mulher que acabou de perder um filho, imediatamente a gente falar de adoção, ela assumir que ela não vai conseguir engravidar novamente, né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer isso. E decidir por participar de um processo de adoção, e eu falo disso de participar de um processo porque não é uma coisa que é de uma hora para outra, ela não acontece de uma hora para outra. Existe sim um processo para isso, né? Existe todo um procedimento, né, burocrático para você adotar uma criança, né? É mais ou menos como se fosse uma gestação também, né? Todo um processo para você passar por isso. Passar pela adoção. Então, envolve alguns aspectos, né? Primeiro, a gente tem que lidar, às vezes, com alguns preconceitos da própria pessoa em relação à adoção. Tem alguns filmes que podem ajudar, né? Que falam sobre adoção. Para você fazer uma adoção, você precisa ir ao juizado, né, de menores da cidade que você tá e para entrar nessa fila para participar do processo. Eles têm grupos informativos, né, leitura para informar, para poder orientar as pessoas a respeito do processo da adoção e desmistificar um pouco tudo isso, né? Então não é tão simples assim, né? Burocraticamente falando também não é tão simples. E também não é tão simples você tomar essa decisão pela adoção. Vale a pena? Sem dúvida e com certeza. É uma forma, sim, de você ter o seu filho, de você ser mãe, de você ser pai, né? Mas envolve alguns aspectos que você, às vezes, vai precisar trabalhar, né? E entender e desmistificar um pouco tudo isso, né? A adoção não é nenhum bicho de 7 cabeças, ao contrário, né? Ela pode ser, sim, a sua forma de ter o seu filho, né? Como a gente fala tanto do seu arco-íris, o seu arco-íris pode, sim, vir através de uma adoção, né? E quando a gente fala arco-íris, a gente não está falando só de um bebê, a gente está falando de um filho, né? E que não importa essa idade. Então, quando a gente está falando de adoção, a gente não está falando só de adotar um bebê. Existe a adoção tardia, né? Existem outros tipos de adoção. Então, é importante entender todo esse processo e definir de que forma que você quer fazer essa adoção, tá? Achei interessante. De repente, eu vou fazer a gente colocar isso como um assunto de uma live, pra gente discutir só esse assunto. Deixa eu ver o que mais perguntas aqui que colocaram. Teve aqui uma... a Carla tá falando que depois da perda do filho dela, ela sempre pensa no pior, que algo de ruim irá acontecer, que nada dará certo, alguma doença chegará até a ela. Sempre penso no pior. Então, Carla, não sei quanto tempo tem, né, a perda do seu filho, mas isso pode ter a ver também com o seu processo de elaboração, né, do luto. Se você faz acompanhamento psicológico, isso é um bom assunto para você levar para sua terapia para poder discutir e entender um pouco melhor sobre esses medos. Porque, assim, é muito comum, né, esse medo, né, de que alguma coisa não vai dar certo. Eu não sei se você tem o diagnóstico da sua perda,
né? E se você não tem, talvez isso também possa estar dificultando isso, né, para você, pode estar aumentando esse medo, que de repente você pode achar que você está com algum problema que você ainda não descobriu. Enfim, eu acho que é importante conversar com o seu médico para entender e conversar com o seu terapeuta se você fizer terapia. Se você não faz, é importante buscar uma terapia, porque para entender assim qual o impacto que esses sentimentos, que isso está trazendo na sua vida. Tá? Então, acho que vale a pena, sim, fazer uma avaliação e ter um acompanhamento profissional para te ajudar a lidar com isso. Tá bom, Carla? Bianca. Minha filha faleceu com 1 ano e 6 meses. Na minha opinião, nunca mais quero ter filhos. Minha filha será a única sempre. Não consigo pensar em ter outros filhos. Então, Bianca, isso é seu, é uma escolha sua. Você tem todo o direito de fazer o que você quer da sua vida. O que você precisa entender é se essa escolha está sendo uma escolha consciente ou se ela está sendo tomada por uma emoção. Não sei, você falou que tem 1 ano e 6 meses que você perdeu a sua filha, como eu falei no começo da live, né, respondendo uma pergunta. O tempo de duração desse luto, de elaboração, ele é individual. Então, 1 ano e 6 meses para você é o teu tempo, é o tempo que você está precisando para lidar com tudo isso. Então, assim, pode ser que agora, nesse momento, você não se sinta, né, com vontade de ter um outro filho. Isso pode mudar a qualquer momento, né? Eu acho que o único cuidado que você deve ter é se essa é uma decisão realmente consciente sua, né? Para que não chegue lá mais na frente, você não se arrependa dessa decisão. Se você faz terapia, conversa sobre isso com seu terapeuta, né? Tenta entender melhor assim, o mecanismo disso, por que isso está passando na sua cabeça, para você tomar uma decisão consciente. A decisão que você quiser tomar, né? Você é livre para fazer a escolha que você quiser, ter quantos filhos quiser ou não, tá? Mas só tenha essa clareza de que essa decisão ela é consciente, tá bom? Tati Hernandes está dizendo, vivo isso. Durante minha perda, minha cunhada estava grávida também. Agora minha data de parto prevista está chegando e o bebê dela vai nascer, mas o meu não. É muito difícil ver a família festejando. Então foi mais ou menos isso que eu falei, né, Tati? Então, vocês juntas, né, estavam planejando a chegada desse bebê e agora só o dela vai chegar. E é óbvio que isso traz um sofrimento. E tem esse outro lado da família, né, que a família ela fica muito focada nesse bebê que vai chegar e você acaba ficando de lado e não é reconhecida a sua dor e não também, principalmente, não é reconhecida a sua maternidade, né? As pessoas não enxergam muitas vezes você como mãe, né? Não é porque seu filho não tá aí que você não é mãe, né? A Bianca tá falando, a minha irmã engravidou assim que minha filha faleceu, não consigo conviver, não consigo participar do crescimento dele. Fico me perguntando por que tudo isso aconteceu comigo. Então, Bianca, mas é parecido com isso que a gente está falando, né? Mas talvez com a tua elaboração, né? Com ressignificando a sua história, você consiga participar da vida, né? Do seu sobrinho, de estar junto. Mas tem um momento, assim, não se culpa por isso. É aquilo que você está conseguindo fazer, né? Não existe fórmula certa, né? Do que se deve fazer, do que não se deve fazer. Nesse caso, é importante você reconhecer que para você agora é difícil, que não é possível você conviver, enfim, estar junto junto participar do crescimento do seu sobrinho, mas que isso pode sim mudar ao longo do tempo e que essa relação com o seu sobrinho pode ser construída de outras formas mais tarde, entendeu? A Priscila tá pedindo para colocar adoção em uma live. Eu vou colocar, Priscila. Franciele está perguntando, como lidar com o marido que não quer falar sobre a perda da minha filha? Às vezes sinto a necessidade de conversar com ele, mas ele não quer, porque diz que eu fico mal com o assunto, choro demais. Franciele, esse também é um assunto para uma live, né? Eu vou tentar resumir aqui, né? A forma de enfrentamento do luto, como eu falei, né, ele é individual. E quando a gente está falando do enfrentamento do luto pelo homem e pela mulher, também ele acontece de formas diferentes, né? Então, cada um tem uma forma de lidar com essa situação. Essa é a forma do seu marido, né? Ele se sente... ele acha que ele falando sobre a perda, ele vai te deixar mais triste. Eu acho que o que vale a pena é você tentar explicar para ele que falar sobre o seu filho não te deixa mal, você gostaria de falar sobre ele. Pode ser que ele também não se sinta à vontade de falar por uma questão dele, não só por você. Que ele ainda não se sinta preparado para isso, para lidar com essas questões.
Experimenta criar esse canal de comunicação para ele, de deixar para ele em aberto de que você gostaria de falar com ele, para quando ele estiver disponível para isso, que você também está disponível para conversar, tá? Eu entendo que muitas vezes, como ele não fala, você não sabe o que ele está sentindo. E aqui que acontece, né? Como você não sabe o que ele está sentindo, você pensa um monte de coisa. Às vezes tem mulheres que entram em contato comigo e falam, parece que o meu marido não se importa, que ele não se sente pai, ou que ele que ele não ama o meu filho, enfim. Então, isso gera, né? Se você não sabe o que ele está pensando, isso gera um monte de questionamento na sua cabeça. Tenta explicar isso para ele, assim, da importância que teria para você isso e de deixar claro para ele que você também respeita, né, a posição dele, porque, como eu falei, cada um tem uma forma de encarar, né, esse processo e esse luto, tá? Vamos lá. Tenho um filho de 1 ano e 5 meses e perdi o meu bebê a semana passada com 38 semanas e às vezes eu olho para o meu filho e imagino que o meu anjo nunca vai ter a idade dele. Sinto muito, viu? Tudo muito recente, né? E é isso, assim, você vê o seu filho agora, né? Porque assim, o que acontece, né? Quando você engravida e você já tinha um filho, você faz todo um planejamento para a chegada desse novo bebê, para a inserção desse novo bebê na família. E você já começa a imaginar como ele vai ser junto do irmão, né? Então, quando você vê só o irmão e não vê a presença dele e sabe que essa presença não vai poder acontecer, né? Isso gera, sim, um sofrimento. Então, o que está acontecendo, né? Você está tendo que lidar com o seu luto, né? Com a sua dor, com a sua tristeza e cuidando também, né, de um filho de 1 ano e 5 meses, é um bebê ainda, né, que demanda muito, que precisa de muitos cuidados. Então, você tem essas duas funções agora, né, isso é muito pesado. Na semana passada a gente falou sobre isso, uma pessoa fez uma pergunta de como lidar, né, mas era para o que falar, né, era uma criança um pouco maior e tudo, que já entendia o que tinha acontecido. Então, para você é isso, assim, todo aquele planejamento, tudo aquilo que você tinha pensado para fazer junto, né, com seus filhos, não vão poder acontecer. Isso gera, assim, um sofrimento, né? Como eu falei, assim, você está iniciando aí o processo do luto, tem uma série de questionamentos que você deve estar vivendo. Pensa que se você precisar de ajuda, né, pensa em buscar ajuda. Você não precisa passar por isso sozinha. Eu não sei se você já viu, mas no meu perfil, no link lá da minha bio, tem uma cartilha que pode te ajudar nesse primeiro momento. Se você não conseguir baixar a cartilha, me manda uma mensagem que eu te mando, tá? Pelo direct. Mas tenta baixar lá, se você não conseguir, você me fala, tá? E se você precisar de alguma informação, alguma coisa, também me manda no direct. No meu perfil também do Instagram tem muita informação que pode te ajudar agora nesse primeiro momento do enfrentamento, tá? Do seu luto, da sua perda, tá? Franciele tá dizendo que tem muita vontade de ficar grávida novamente, mas tem medo de acontecer de novo. Pois Franciele, esse é um medo, esse é outro tema para uma live que com certeza eu vou fazer, porque ele envolve muitas coisas, né? O que acontece? Você falou uma coisa que é crucial. Enquanto o seu medo for maior que o seu desejo de engravidar, não vai acontecer. Pensa, assim, qual a melhor hora, né, de você começar a pensar nessa gravidez? Quando o seu desejo de engravidar ele for maior do que o seu medo, tá? Isso é só um comecinho de uma longa história que a gente ainda tem muito assunto para conversar sobre isso, tá? Tem alguns posts no meu perfil sobre isso, mas eu vou fazer sim uma live específica sobre esse assunto, tá? Pra gente poder conversar, trazer mais informação, tá bom? Pra pensar em como lidar com esse medo, com essa ansiedade, né, de uma nova gestação, né? Tá bom? Vamos lá. A Ariane tá dizendo, oi Ari, saudade de você. Eu tive medo de acontecer de novo, mas não deixei o medo me dominar. Eu fui em frente, tive o tão sonhado arco-íris. É isso aí. Participei junto com você desse processo, né? E é isso, assim, embora a ansiedade ela apareça, o medo ele apareça, você criou estratégias para lidar com esse medo, né? Então, foi isso, assim, eu acompanhei esse seu processo, a gente juntas, né, foi pensando e criando estratégias para lidar com essa situação, né? Então, foi isso, assim, você foi em frente, apesar do medo, você não desistiu, né, de ter o seu arco-íris, e hoje ele tá aí juntinho de você, né?
A Alessandra tá dizendo, Franciele, aqui em casa é a mesma coisa, meu marido não gosta de conversar. A Isabelle tá dizendo, acabei de descobrir a gravidez, tenho muito medo até de ficar feliz. Então, Isabelle, existe uma falsa ideia de que se você não se vincular ao bebê, se a perda por acaso acontecer novamente, você não vai sentir essa perda. Isso é uma falsa ideia, né? Você tá grávida, essa vinculação com seu filho, ela vai sendo construída ao longo do tempo. E se a perda acontecer, você vai sentir, né? Você achando que você tem essa vinculação ou não. Tá? Então, assim, experimenta, curtir essa gestação. Como eu estava falando, né, do medo, da ansiedade, existem muitas formas de você lidar com isso. Se você não faz terapia e tiver com essa grande dificuldade de se vincular ao bebê, procura, né, uma psicoterapia, é importantíssimo, vai te ajudar a lidar com toda essa situação durante a gestação, a te preparar para vivenciar, né, essa gestação, para que esse medo não te domine, a ansiedade não domine e que você possa curtir sim a sua gestação. Tá? Não sei como lidar com o luto do meu marido. Nossa filha se foi com 1 ano e 7 meses. Isso tem 3 anos e meio, ele não consegue aceitar. Isso tá acabando com o nosso casamento. Então, Ellen, você pode pedir ajuda a um profissional. Eu faço acompanhamento de alguns casais e vejo a importância que tem, né? Porque muitas vezes o casal ele não consegue conversar entre eles, né, em casa. Então, assim, com uma mediação de um terapeuta pode ser muito útil nesse processo. E a gente está falando do luto dele, né? Como eu falei, cada pessoa vive isso de uma forma diferente, né? Individual. Então, a gente não tem como julgar esse luto dele. Eu entendo que você diz, né, que isso está acabando com o casamento de vocês, porque eu acredito que esse momento de dificuldade, de tristeza dele esteja impactando também na relação. E isso é uma coisa normal de acontecer. Eu não sei como vocês estão lidando com essa situação, mas, assim, experimenta criar essa comunicação com ele. Ou então sugerir a ele que ele busque ajuda, né? Ou que ele faça terapia, ou que vocês façam uma terapia de casal que possa, sim, ajudar vocês nesse processo. É muito difícil passar pela perda de um filho, né? Você sabe disso, é muito difícil. Só que cada um tem uma forma diferente de lidar. E talvez esteja difícil para ele seguir, né? E que ele talvez esteja realmente precisando de ajuda. Conversa com ele sobre isso, tá? Tem um perfil no Instagram que é @lutodohomem. Procura, de repente pode ajudar vocês também nesse processo, tá bom? Também tenho medo, Isabel Gerão, que quando descobri meu arco-íris não consegui me permitir viver a felicidade. Então, Tati, pensa nisso que eu falei, que eu expliquei também para Isabel, tá? Existem formas de você lidar com medo, com ansiedade. Ter ajuda profissional é importante sim, se você puder, se você já tiver, ótimo, começa a se preparar para essa nova gestação. A ajuda profissional, quando eu falo, ela não é só útil durante o processo da gestação. Ter um preparo para engravidar faz muita diferença, tá? Então, assim, você se preparar para esse momento, né? Então, tem uma diferença enorme, tá? Priscila, Dani, oi Dani. Priscila, eu tô passando por isso também, bebê na família. Dá muita raiva de ver que não reconhece minha maternidade. É uma situação bem delicada. É isso aí, Dani. Você acaba se vendo, né, um pouco de lado nessa história. E a família não te reconhece como mãe, né? Isso é realmente... o sofrimento, ele se multiplica por conta disso, né? Maternidade, amor e imprevistos. Faz 2 meses que perdi meu Heitor, sinto muita falta de ter com quem falar sobre o meu filho. As pessoas evitam tocar no assunto porque acham que é pior para mim. Então, uma das saídas que você pode ter para isso é conversar com essas pessoas que você percebe que evitam falar sobre isso e falar para elas que você gostaria de falar sobre o seu filho. Porque existe uma ideia mesmo das pessoas de que falar sobre o filho é fazer você lembrar dele como se você precisasse que alguém lembrasse dele para você. E você não precisa, é óbvio que você lembra sempre do seu filho. Só que as pessoas têm essa ideia errada, né, de que falar sobre o seu filho é falar de tristeza. Não, falar do seu filho também é falar de amor, né? Então, conversa com as pessoas de que é importante para você e que você gostaria de falar sobre o seu filho e que isso não vai te fazer mal. Pelo contrário, isso vai te ajudar. E de alguma forma, você também está reafirmando a sua maternidade, falando para elas, olha, eu sou mãe, eu tenho um filho e a gente precisa falar sobre ele. Para mim é importante falar sobre ele, tá? Me manda mensagem, aí. Se quer conversar, manda mensagem aí, tá? Estamos aí.
Laísa, qual a diferença entre terapia e psicoterapia? Nenhuma. Em relação... Não, tem diferença, mas vamos lá. A psicoterapia é a terapia feita por psicólogo. Existem terapeutas de várias formas, mas terapia, quando eu falo terapia e psicoterapia, eu tô falando da psicoterapia, tá? A psicoterapia é feita por psicólogos, tá? É uma terapia feita por psicólogos, tá? Porque eu falei terapia, mas eu tô me referindo sempre à psicoterapia, tá bom? Não que as outras terapias não funcionem, existem muitas terapias importantes e que funcionam e que ajudam nesse processo, mas especificamente aqui eu tô falando da psicoterapia, que é aquilo que eu faço, tá? Vanessa, tá falando que é difícil conversar em casa sobre luto. Então, Vanessa, como eu falei, de repente ter uma mediação profissional pode te ajudar, tá? Então pensa nisso, de repente uma terapia de casal que faz toda a diferença, tá? Eu acompanho alguns casais e eu percebo sim a diferença que faz. Muitas vezes aquele casal deixa para conversar sobre determinados assuntos na terapia, porque a gente consegue esclarecer de uma forma melhor a situação, né? Mas tem que existir uma disponibilidade dos dois para estar ali, não adianta só um querer, tá? Mas eu acho que é uma possibilidade, vale a pena conversar, de repente, com seu marido sobre isso. Fui no chá do bebê da prima do esposo e não consegui parar de chorar. Quando escuto a música que eu ouvia quando eu estava grávida, eu não consigo me conter. Em qualquer lugar, quando vem na lembrança, eu choro. É isso, Franciele, é a lembrança do seu bebê, né? Então, isso faz parte do teu luto, né? Não tem como a gente evitar, tá? Mas, de acordo com a elaboração, você vai perceber, com o tempo, que isso vai mudando aos poucos, tá? Mas, assim, viva o que você tiver pra viver. Se der vontade de chorar, chora. Não evita chorar, tá? A Aninha tá dizendo, obrigada por esse canal, essa live tá me fazendo muito bem. Que bom, Aninha, é justamente por isso que eu tô fazendo essas lives, né? Eu comecei no início desse mês, o meu objetivo é manter até onde eu consigo, né? Toda quinta-feira às 9 horas, até quando eu conseguir, eu espero conseguir sempre, tá? Mas é isso, o objetivo é isso, a gente poder conversar. Por isso que hoje eu fiz uma live mais sem trazer um assunto específico, para perguntas e respostas, porque eu sei que vocês têm muitas perguntas, muitas coisas acontecem, e muitas vezes vocês não têm com quem conversar e quem perguntar. Então, eu abri justamente esse espaço para isso, tá? Pra gente poder conversar, mas que bom que pode te ajudar. Vanessa tá falando que depois de um ano tá começando a aceitar e sentindo gratidão a Deus por me pedir... Exatamente. Vanessa, é isso. Quando eu falo de ressignificação, é sobre isso que eu tô falando. Hoje você olha para a história, né, para sua história, para a perda do seu filho dessa forma, né? É um novo olhar que você tem, entendeu? Então era exatamente sobre isso quando a gente fala de ressignificar a sua história, tá? Paloma tá dizendo, se aproxima o chá da minha cunhada, tenho medo do meu comportamento, do que eu vou sentir. Então, Paloma, faça aquilo que você acha que você consegue. Não se força a fazer nada que vai te fazer mal. Então, se você acha que você não vai dar conta disso, não vá, né? Explica para a pessoa que você não está se sentindo bem. A gente tem muita preocupação, né, com o que o outro vai pensar sobre a gente e acaba abrindo mão de cuidar da gente por causa do outro, né? Muitas vezes isso acontece. Então, assim, pensa em você, naquilo que você vai conseguir fazer, né? No resultado disso para você. Né? É um momento de alegria, né, para sua cunhada, né, a chegada de um bebê, claro que é. Mas se para você isso não vai te fazer bem, não vá, tá? O que fazer com as coisinhas da minha filha? Me senti um pouco egoísta por ver uma prima grávida de menina e eu não quis dar algumas das coisinhas que foi da minha filha. Franciele, no meu perfil tem um post sobre isso, vamos lá. Na cartilha também que eu fiz, também a gente fala sobre isso. Então, o que você vai fazer com as coisas do seu bebê, só você vai saber. Eu não tenho como chegar aqui agora e dizer pra você, não faça isso ou faça aquilo. Você tem que fazer aquilo que você tem vontade. Se você não teve vontade de dar pra essa pessoa, né, doar, vender, seja lá o que for que você quisesse fazer, ok. Cada um tem o seu momento. Né? Então, isso não depende do tempo, né? Eu sei que muitas pessoas podem estar em cima de você falando o que você tem que fazer, você tem que dar, tem que doar, tem que desapegar, como as pessoas falam, só que as pessoas não conseguem entender que esses objetos da sua filha, elas têm um significado. Não é só um objeto comum, é um objeto que tem um significado.
E isso é importante para você. Então, como se desfazer de algo que você comprou ou ganhou para sua filha? Não é tão simples assim como as pessoas acham. É só vai lá, dá, doa e vende, faz o que quiser. Não é assim. Então, assim, o que fazer e quando fazer, só você vai poder responder. Se você agora não se sente à vontade ou não sente a vontade de fazer, ok, não faça, tá? Assim, respeite a tua vontade. E também não deixa ninguém tomar essa decisão por você. Tá? Eu sei que, como eu falei, muitas pessoas ficam em cima querendo que você faça isso, que doe, que dê, enfim. Mas não, faz aquilo que você tiver vontade, tá? A Aninha tá dizendo que ela perdeu seus 3 filhos faz um pouco mais de 1 mês e meio, também se sente só no processo do meu luto. É isso, Aninha. É difícil, né, que as pessoas reconheçam, principalmente se a gente está falando de uma gestação muito inicial, né? As pessoas não conseguem entender, né, esse sentimento, né, da perda numa gestação inicial. A gente fala do luto não reconhecido, né, como eu falei, assim, é importante você falar sobre isso para reafirmar a sua maternidade. Não é porque o seu bebê hoje, seus bebês, né, hoje não estão aqui que você não é mais mãe, né? Pelo contrário, você vai ser mãe para sempre deles, né? Então é importante falar para reafirmar a sua maternidade. Se você não consegue encontrar ninguém para falar, se você tem essa dificuldade, como eu falei da psicoterapia, ela pode te ajudar muito nisso. É um espaço que você tem disponível para falar, tá? Para elaborar também o seu luto. Tá bom, Laísa, procura. Se precisar de ajuda, me manda mensagem, tá? Se precisar de ajuda para indicação, alguma coisa. A Vanessa está dizendo que a filha ensinou muito em pouco tempo. Gratidão, é isso. É a ressignificação. Pura e simples, Vanessa. É bem por aí mesmo. Tati está dizendo, já comentei várias vezes, mas é muito bom interagir e participar de um ambiente onde entendem sua dor e traz um alívio. Obrigada e gratidão. É isso, assim, esse é o espaço para isso, para a gente poder falar sem problema, sem tabu, sem dificuldade. Aqui você também está trocando informação com outras mães, né? Tá podendo falar da tua experiência, ouvindo a experiência dos outros, e isso com certeza te ajuda. Ai, ai. A Amélia tá dizendo, estou aqui me vendo nas perguntas e como se estivesse eu e você me respondendo essas mesmas perguntas há uns meses atrás. É isso mesmo, Amélia. Me manda mensagem, Amélia, para eu falar com você. Eu tô querendo falar com você. Na semana passada eu ia mandar você me mandar mensagem, mas eu esqueci. Me manda mensagem para falar com você, tá? Quero muito conversar com você. Mas é mais ou menos isso, né? Porque, como você tá falando, né? Os assuntos, eles acabam se repetindo, porque todas as mulheres acabam em algum momento passando por essa mesma questão, né? Quando uma perda acontece. Então, provavelmente, muito dessas coisas que a gente está conversando aqui na live, a gente já conversou, né, nos nossos atendimentos, né? Então me manda mensagem para falar com você, tá? Não esquece de me mandar porque eu esqueço, então me manda você, tá? Tudo no nosso tempo temos que nos respeitar, respeita o nosso luto, viver ele. Perfeito, é exatamente isso, tudo no tempo de cada um, né? O tempo deve ser respeitado, a vontade e o desejo deve ser respeitado. Meninas, nós temos só mais 10 minutos, tá? Tem que acelerar aqui pra gente não perder. Tem dias difíceis dar conta da nossa dor, da dor do pai, da dor dos irmãos. Meu filho caçula tá sentindo muito a partida do irmão. Assim, é muito difícil mesmo, né? E você acaba se vendo nessa posição de ter que dar conta de tudo, né? Mas você não tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta primeiro do teu, né? Assim, como que você vai dar conta, por exemplo, do luto do seu marido se você não tá conseguindo dar conta do seu? Pensa nisso, que se você conseguir se organizar, você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Então, tenta se organizar, tenta se cuidar, né? Eu sei que é difícil, eu sei que falta vontade muitas vezes, é muito penoso, né? Mas pensa nisso, assim, tenta se organizar. Como eu falei, né? Eu tenho falado hoje bastante sobre isso. Pede ajuda, ninguém precisa passar por esse momento sozinho, tá? É difícil ter que lidar com tudo isso. E pedir ajuda não é fraqueza, ao contrário. Quando você pede ajuda, você está sendo forte o suficiente para entender que você precisa de ajuda e está indo buscar essa ajuda, tá? Que mais? Percebi que minhas amigas e parentes que estão grávidas agora se afastaram de mim após eu perder meu filho, mesmo eu demonstrando estar feliz por elas, apesar da minha tristeza. Pois é, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro, né? Então, assim, para outra pessoa pode ter muitos significados esse afastamento. Às vezes é justamente por achar que não vai te fazer bem estar ali,
né? Então, como eu falei antes, né? Poder conversar com as pessoas e falar como você se sente é importante. Pensa nisso, se não vale a pena conversar com essas amigas e falar que você tá torcendo por elas, que você fica muito feliz com a gravidez delas, enfim. Porque isso acaba quebrando, né, essa barreira e esse muro, né, que é colocado, tá? A Paloma tá dizendo que é o contrário, que ela se afastou. Pois é, Paloma, isso é de cada um, né? Então, assim, pra você, o que você achou que era melhor era se afastar, ok. Cada um tem um jeito de lidar, né? Então, meninas, eu vou precisar encerrar a live. Eu acho que tem mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Vou responder rapidinho, tá? Que eu vi que tem mais... Ai, cadê? Aqui. Priscila tá dizendo, meu luto foi atropelado porque tenho 40 anos e estou tentando outra gravidez. Alterno entre esperança e desistir. Então, Priscila, isso tem um pouco a ver sobre aquela história, né, que eu falei da dificuldade de engravidar, da infertilidade, da idade avançada, enfim. Eu entendo, né, que você precisou correr por causa da tua idade, enfim, para engravidar e não se sente preparada, de repente, para isso, né? Pensa em buscar ajuda, como eu falei, né, de uma psicoterapia, acho que é importantíssimo para você poder lidar com toda essa situação, né? Então, pensa nisso, busca ajuda, não passe por isso sozinha, tá? Então, gente, eu vou precisar encerrar, tá? Eu vi que mais pessoas colocaram que não vou conseguir responder. Se vocês quiserem, podem me mandar mensagem pelo direct. Toda quinta-feira, 9 horas da noite, eu vou estar por aqui pra gente conversar. Eu sempre trago um assunto, ou então vou fazer perguntas e respostas, enfim. E toda quinta-feira que eu faço essa live, eu sempre no final deixo um tempo para as perguntas e para responder, tá? Então, fiquem à vontade no meu perfil, né, na link do meu perfil do Instagram. Tem o meu canal do YouTube, tem o meu podcast, tem a cartilha, tem meu site, tem tudo lá, todas as informações para vocês, né, para vocês acessarem, né, informação, para ter orientação sobre a perda, sobre o luto, tá? Então tá tudo lá. No meu canal do YouTube eu tô colocando todas as lives completas, então eu acho que hoje é a terceira que eu tô fazendo, terceira ou quarta, acho que é a terceira. Eu vou colocar lá no canal também. E pequenas partes da live eu vou colocando no meu perfil para as pessoas que não puderam ver, né, que não puderam estar aqui para poder ver, tá? Então é isso. Obrigada muito, né, por vocês ficarem aqui. Eu vi que o pessoal ficou do começo ao fim aqui comigo. Obrigada. Como eu falei, vou disponibilizar a live. Eu vou ver se eu coloco essa live também no podcast, tá? Então, para quem não puder ver, às vezes está na rua, tá querendo fazendo um exercício, alguma coisa assim, pode ouvir também as lives. Eu vou ver se eu coloco todas lá no podcast, tá? Para vocês ouvirem também. E na live das semanas passadas, no podcast, tem mais informação sobre o assunto também, tá? Então tá tudo lá, é só procurar. No meu link da bio do Instagram, é só clicar que vocês vão achar tudo que diz respeito aí ao que eu tô fazendo e que pode ajudar vocês com mais informação e orientação, tá? Muito obrigada, boa noite para vocês, tá? E aí a gente se vê mais e manda mensagem que eu respondo, tá? Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Um beijo, obrigada.